Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional, seja bem-vindo à nossa rotina com Deus. Eu quero agradecer a presença de todos que estão chegando por aí. Obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor e misericórdia. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor se importa conosco, Senhor. Obrigada porque o teu amor nos envolve, o teu amor nos protege de toda e qualquer circunstância que enfrentamos ou iremos enfrentar na nossa vida. Espírito Santo, a minha vida é sua, essa live é sua, me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, Osvaldo Meire, obrigada pela presença. Oi, Rick, oi, Lurdinha, obrigada pela presença. Yara, minha sobrinha querida, Luciane, minha cunhadinha querida, obrigada pela presença de vocês. A Leonardo, Raquel, obrigada pela presença. A Alice, muito obrigada pela presença de vocês. Não vou poder ficar aqui falando com todo mundo, porque graças a Deus é muita gente. Obrigada porque você separou esse tempinho para estar aqui comigo, tá bom? Espero te abençoar. Abacuque 3, versículos 17, 18 e 19. Bora conversar, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas eu espero trazer algo novo para sua vida hoje. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas malhadas sejam roubadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os dos cervos e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque estava descrevendo aqui a economia, né, do lugar, né? Eles eram fortes na venda, na cultura da venda do azeite, de animais, e ele estava olhando para tudo aquilo que tinha e falou: mesmo que tudo isso falte, eu me alegrarei no Senhor. Eu quero só trazer uma curiosidade, caso você não saiba. Abacuque 3, ele é um salmo. Na verdade, Abacuque era um poeta. Ele escreveu, é uma música, é um salmo que ele escreveu. E eu sugiro você que leia Abacuque todo, que é bem pequenininho esse livro. Ele só tem 3 capítulos. E hoje eu quero conversar sobre esse capítulo 3, esses versículos aqui. Então, Abacuque começou, se você for ver o versículo... O capítulo 3 é uma oração, é um salmo, é um cântico, é uma música. E é muito bom ver a fé de Abacuque, é isso que eu quero trazer para sua vida hoje. Abacuque disse assim: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida, o fruto na vide ele acabe, ou o fruto da oliveira minta. O que é o fruto da oliveira minta? Você já parou para pensar? O que o pé de azeitona pode trazer de mentira? O pé de azeitona pode mentir? Pode. Existem, quem conhece na agricultura de azeitonas, plantação de azeitonas, sabe que existe, às vezes, azeitonas que não são... não, elas mentem. Por quê? A azeitona é que traz o azeite. E quando ela é prensada, o azeite é produzido. E aqui Abacuque falou: mas ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, que é algo assim bem difícil, mas tem árvores que dão azeitonas, que na hora do aperto, na hora que são prensadas, não tem nenhum líquido. A azeitona não produz nenhum azeite. Existe assim. E trazendo agora para a nossa realidade, quantas vezes nós somos, no aperto, quando somos prensados, é que se descobre o que tem dentro de você. Qual é a força que tem dentro de você. O quanto de força você tem. O quanto de Deus você tem. Aqui, Abacuque estava falando, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, tá lá o pé de azeitona lindo, mas quando ela é prensado para poder extrair o azeite, não tem nada, não tem nenhum líquido. E eu vejo isso muitas vezes, as pessoas confessam, falam que acreditam em Deus, creem em Deus, aparentemente são pessoas cheias de fé,
são pessoas fervorosas, aleluia, glória a Deus, e línguas e tal. Só que na hora do aperto, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, elas agem exatamente igual a uma pessoa que não conhece a Deus. Quando vem o aperto, quando ela é prensada, aquela azeitona é falsa. Ela não produz, ela não tem nada dentro. E é assim que acontece com a nossa vida. Quando nós não estamos perto, quando nós não os buscamos, quando nós não mudamos a nossa mentalidade para torná-la cativa de Cristo, nós não temos nada, nada. Quando nos aperta, a gente está vazio, a gente está oco, a gente se desespera. A gente entra em pânico, dá aquela angústia. E se você comparar a sua reação com a reação de uma pessoa que não conhece a Deus, é a mesma. É igualzinha. Quando vier os apertos, quando vier a tempestade, quando você for exprimido, você tem que jorrar o azeite. Você tem que produzir frutos, porque Deus usa, Deus não se alegra com o nosso sofrimento e Ele não manda nenhum sofrimento para ninguém. Ele permite, porque o sofrimento ele vem. Ele vem. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o próprio filho do sofrimento. Não tem como poupar você. O sofrimento, ele vem. E quando vem o sofrimento, quando você está sendo prensado, o que sai de você? Desespero, angústia ou adoração? Aqui, o profeta Abacuque, o que saiu dele foi adoração. Ele falou assim, ainda que tudo dê errado na economia do meu país, ainda que tudo dê errado, o meu povo se torne cativo de Babilônia, eu me alegrarei porque Deus está nessa história comigo. É Ele que é o meu refúgio, é nele que eu vou me abrigar. Eu gosto muito do último versículo, que é o 19, que fala assim, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os dos cervos, como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu não sei se você conhece aquele animal, o cervo. Alguns chamam de corça, outros chamam de veado. É aquele animal que fica nas caatingas, né, nas montanhas. E Abacuque comparou o estar cativo, o seu pensamento estar voltado para Deus, como a corça. Se você for olhar, aparentemente é frágil, é muito frágil, mas ela corre muito. E ela corre em cima de pedras, ela corre, a corça, o cervo ou o veado, como você conhecer, ela tem os pezinhos pequenininhos, e aquilo dá uma ligeireza, dá uma agilidade, e ela sempre corre para os montes, para poder se proteger dos predadores. E eu fui dar uma olhadinha estudada sobre cervos, sobre veados, como é que eles vivem, como diz lá no Globo Repórter, como vivem, do que se alimentam. Eu fui dar uma olhadinha e eu descobri uma coisa. O cervo, ele não é um animal que vive em extinção. Tem espalhado pelo mundo todo, aqui no Brasil tem, no Pantanal tem. Ele é originário lá da Ásia, lá pra cima. Mas o que eu quero trazer pra você? Quando ele vive solto, livre na floresta, na caatinga, ele tem uma quantidade de anos de vida menor. Ele pode viver até 10 anos. Mas quando ele está em cativeiro, numa reserva protegida, ele pode viver o dobro disso. Ele pode viver 20 anos. E é isso que eu quero trazer para você hoje, nessa manhã. Aqui Abacuque falou assim, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os dos cervos. Me fará andar sobre as minhas alturas. Você tem que andar através com a sua realidade, na sua história. Deus quer mudar o seu cenário. Deus pode mudar a sua história. E aqui está falando que o cervo, ele tem agilidade para se proteger, para correr nas pedras, subir em lugares altos para se proteger. Então é perto de Deus, é nos lugares altos que você está protegido. E isso você precisa mudar os seus pensamentos. Colocar os seus pensamentos cativos com Deus. Numa reserva protetora. Porque o lugar onde nós somos mais destruídos são nos nossos pensamentos. O lugar onde nós mais somos derrotados, a nossa maior batalha não é contra pessoas, é contra as guerras travadas na nossa própria mente. E Abacuque falou assim, eu vou fazer como servos, eu vou caminhar nas alturas, eu vou subir.
Porque os meus olhos estarão no alto, não estará aqui na circunstância que está me acontecendo. Eu vou olhar para o alto. Eu vou subir nas minhas alturas. Eu vou olhar a minha realidade de cima. Porque quando você está em cima e você olha embaixo, tudo parece menor. Tudo parece mais fácil. Você consegue enxergar os laços, consegue enxergar seus inimigos com mais rapidez. E isso você só consegue se você caminhar em lugares altos. E hoje Deus manda dizer para você, Ele quer te colocar em lugares altos para que você viva mais tempo. Viva não é uma vida que você tem vivido sobrevivendo, empurrando seus problemas com a barriga. Um dia que você tá bem, passou ali meio-dia, você já tá mal. Você começa, acorda até bem, mas passa ali 2 minutos, você tá ruim. Porque os seus olhos estão fixados na falta das coisas que você tem. E você precisa mudar os seus pensamentos, torná-los cativos. Igual eu disse aqui, ó, o cervo, ele dura no máximo 10 anos quando ele está solto no campo. Mas se ele está numa reserva protegida, ele pode viver o dobro disso. E Deus quer dar isso para você, uma vida abundante. O dobro de vida que você teria para viver, Deus quer multiplicar os seus anos. Mas não é para você viver dores, é para você aprender a viver com as suas dores. Deus não prometeu para Abacuque em nenhum momento que ia livrar o povo de ser cativo do povo babilônico. O povo babilônico era um povo poderoso, que ia fazer cativo o povo. Deus não falou que ia livrar Abacuque, que ia tirar todo mundo dali, porque é um processo. É um processo. O lugar que você está hoje, você não caiu nele ontem, hoje, agora. Foi um processo que te trouxe até aqui. E é um processo que vai te levar a sair desse lugar. Então quer dizer que você vai ficar com esse... Se esse processo durar 10 anos, você vai ficar 10 anos sem vida. Você vai ficar 10 anos sem viver. Se esse processo durar 1 mês, você vai ficar 1 mês nessa aflição. Vai fazer igual Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aí Davi conversa com a alma dele, conversa com a sua alma. Por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? Espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. E Abacuque estava louvando aqui, adorando a Deus, num momento de muita dificuldade, de muita incerteza. Porque os olhos de Abacuque, ele estava firme. Não era no futuro desconhecido. Ele não estava com a fé dele focado no escuro, no vago. Os olhos dele, que a pessoa fala assim, né? Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, mesmo sem saber o que eu estou esperando. E fica ali com os olhos fixados na perda, na escassez, no buraco, nas lutas que vai vir. Deus quer que você tire os olhos desse futuro incerto. Hoje, agora, Deus quer que você tire os olhos desse futuro incerto e que você quer que você coloque a certeza no Deus que está no trono. Independente de como esteja a sua situação hoje, Deus está no trono. O que isso quer dizer? Ele não perdeu o controle. Nenhuma dessas coisas que você está passando hoje, agora, nesse momento, surpreende o coração de Deus. Deus não é pego de surpresa pelas nossas circunstâncias. E Deus manda dizer para você, se o seu sofrimento tem sido tão grande, tão forte nesse momento e você não sabe como fazer, não sabe como agir, faça como Abacuque. Ainda que não dê certo isso aqui, ainda que eu perca o emprego, ainda que não haja comida na minha geladeira, ainda que falte o que for, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Ele vai me fazer os meus pés como o da corça. O que vai fazer comigo? Vai me levar às minhas alturas. E eu vou ver os meus problemas lá de cima. Eu vou olhar para baixo. E os meus problemas, as minhas dificuldades, eu vou saber sair de cada uma delas. Porque Deus me elevou às minhas alturas. Mas o problema é que a gente não está olhando para as nossas circunstâncias amparadas e firmadas em Deus. A gente começa a comparar a nossa história com a história das outras pessoas. Aí você vai falar, eu lutei muito mais do que fulano. Eu trabalhei mais do que ciclano. Eu me esforcei muito mais. Por que para mim é mais difícil? Porque você está sofrendo 2 vezes. Você está sofrendo 2 vezes. Você está sofrendo porque o sofrimento é real na sua vida. E está sofrendo porque a sua reação está sendo exatamente como alguém que não conhece a Deus. Porque Deus não está prometendo tirar você, te livrar dessa situação hoje. Deus promete derramar vida nos seus dias, alegria no seu coração, te levar para um nível alto para que você olhe para os seus problemas e diga: o meu Deus está no trono.
Ele controla todas as coisas. Eu não vou me abater. Eu não vou ficar triste. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Tem gente que lê esse texto aqui. Eu vou ler esse texto aqui como alguém preso na sua circunstância. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, não haja produtos, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam roubadas e nos currais não haja gado. Ai, fazer o quê, né, gente? Eu vou adorar a Deus, né? Vou exultar, vou me alegrar, porque Ele é a minha salvação. É isso que eu tenho aprendido nesse tempo, né? Não tenho o que fazer, eu tenho que passar por isso, Deus não vai me livrar disso, então eu tenho que aceitar, né? Ainda bem que nós temos a graça de Deus, né? Agora é só a graça. Eu fico assim indignada com isso, porque o que eu sinto que Abacuque está dizendo aqui, o olho dele está tão em Deus, está tão no Deus que criou ele, que ele tinha tanta certeza que ele falou aquilo com entusiasmo. Eu não consigo ver Abacuque derrotado falando essas coisas. E infelizmente nós falamos como pessoas já derrotadas, que já perdemos, já nos colocamos como perdedores diante das situações. Ah, agora é só Deus. Não. Apruma. Fique de pé, porque Deus não aceita essa sua situação de você prostrado aí, caído aí neste lugar. Deus quer você de pé, quer que você abrace os seus problemas, as suas dificuldades. E entenda que Deus está no trono, Ele não perdeu o controle. E Ele vai derramar vida, vai derramar alegria em você, apesar de, além de, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te provê. Mas para isso, você precisa colocar seu pensamento no cativeiro, na reserva. Quando eu falo reserva, onde o servo está, aquela reserva bonita, natural, da natureza, que é feita para proteger. Jesus fez isso, ele construiu uma reserva especial, um lugar próprio para a sua cabeça, para os seus pensamentos morar. Você não pode dar vazão aos seus sentimentos, deixar seu sentimento correr solto. Deixar que as suas emoções governem os seus dias. Jesus veio para implantar o reino dele em seus pensamentos. Para dar para você o poder de governar as suas emoções. E ele vem estabelecer o reino dele, o governo dele no seu pensamento, no seu coração. E assim como aquele... Thor, vem cá, não pode. Assim como aquele servo, ele pode durar o dobro dos anos, você pode ter vida nos seus dias. O dobro de anos. Uma vida de verdade, porque Jesus não veio derramar vida na sua vida, uma vida qualquer de angústia, Jesus veio arrancar isso de você. Ele vem derramar vida plena, vida abundante. E ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida. Mas para isso você precisa fazer que os seus pensamentos sejam cativos a Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 10:5 fala... Destruímos toda a arrogância, todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde a obedecer a Cristo. Fernando, como que eu faço isso? Comece a se encher de Jesus. Comece a se encher da palavra. Quantas vezes você tem se alimentado de reality show, de séries, de livros que não falam nada do poder de Deus, nada do que Deus pode fazer na história da humanidade, na sua história. Você não gasta tempo na palavra de Deus e chega na hora de você produzir o fruto de paz, de alegria, de bondade, longanimidade, domínio, porque os frutos do Espírito te espreme, não sai nada. Você não tem fruto para produzir. O fruto da sua oliveira, ele mente. Porque todo mundo olha para você, acha você a pessoa mais espiritual, mais forte, mais perto de Deus, mas na verdade você não se alimenta. Você se alimenta de tudo quanto é trem, menos da palavra. Deus, eu não entendia, gente, quando a pessoa falava assim que Deus queria ter um relacionamento comigo, durante muitos anos, o produto da minha oliveira foi mentiroso. Porque eu não tinha um relacionamento com Deus, gente. Eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus, mas relacionamento com Deus demanda tempo. Demanda tempo de qualidade.
Você quer tanto ter tempo de qualidade com a sua família, não quer? Por que isso é tão importante? Porque não precisa de sua família falar as coisas. Você olhou, você tem tanta intimidade, tem tanto tempo de qualidade com a sua família, que basta você olhou para o seu filho, você sabe o que ele está pensando, você sabe o que ele está passando. Por causa da intimidade que você tem com a família. Hoje em dia os pais não sabem o que os filhos estão pensando, não sabem nem o que os filhos estão fazendo, porque não tem tempo de qualidade. Agora, você não tem tempo de qualidade com o Deus que te criou, com aquele que te deu a vida. Por 2 vezes, te deu a vida na criação e a vida eterna. Através do sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele elevou o patamar, o padrão de vida seu aqui na terra. Por que você está comendo migalhas? Por que você está vivendo aí de angústia, de dor, de desespero? Porque a sua mente não está cativa a Cristo, você não está protegido numa reserva espiritual. Você está livre no campo, deixando suas emoções correr. Ah, não estou afim não, eu não quero, não vou fazer, não quero ler a Bíblia, estou com preguiça de orar. E aí quando você está frágil, quando você está lá no fundo do poço, você fala, agora eu não vou ler a Bíblia, não vou orar porque eu não tenho força. O inimigo das nossas almas, ele quer usar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para nos afastar de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, não existe nada mais corrupto do que o nosso coração. Nada mais mentiroso do que o nosso coração. Então, nosso coração diz, que preguiça de orar, que preguiça de ler a Bíblia. E eu vou falar para você um segredo. Depois que eu descobri que o meu relacionamento com Deus fazia toda a diferença de como eu iria enfrentar meus dias, de como eu iria enfrentar meus desafios, meus problemas, minhas tempestades, minhas guerras, o que você quiser dizer. O dia que eu descobri que o meu relacionamento com Deus me colocaria em lugares altos, onde eu poderia olhar meus problemas de cima, não de frente, de cima. Eu falo, eu não posso ir por aqui, eu vou por aqui. Eu tenho uma orientação hoje, porque eu aprendi a ter um relacionamento com Deus, a passar tempo de qualidade com Deus. Você fala, Fernanda, eu não tenho tempo. Mentira. Mentira. Não vem falar que você não tem tempo, não. Que baboseira é essa? Como não tem tempo? Você escolhe fazer seu tempo. E eu falo pra você, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele coloca em você um desgaste com a palavra de Deus como se fosse algo difícil de ler, difícil de entender, que preguiça de ler, é muito trem para ler. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é cortante como uma espada de 2 gumes, ela é afiada dos 2 lados. Um versículo que você lê, não precisa de ninguém pregar para você. Um versículo que você lê, ele não vai voltar para Deus vazio. Ele vai atingir na medula dos seus problemas, na medula da sua alma. E você vai sentir o poder de Deus invadindo seu coração. E mais, leia só te desafia a ler um versículo só da Bíblia, sem ninguém te explicar. Só fala assim, fala Deus comigo. Você vai ler de repente você vai ler 2 versículos. Quando você vê, você está lendo o capítulo inteiro. Porque o que Satanás, o inimigo das nossas almas, não quer que você descubra é que tem muito prazer na lei do Senhor. E você vai querer meditar nessa lei de dia e de noite. Porque é muito bom. Toda vez que você vai ter até saudades de ler a Bíblia, saudades de falar com Deus. Você vai estar dirigindo, você vai estar falando com Deus. Você vai estar andando pelo caminho, você está querendo falar com Deus. Você começa a falar com as pessoas, você não vê a hora da pessoa calar a boca dela para você falar de Deus. Agora, por que a maioria dos nossos assuntos são problemas? Porque os nossos olhos não estão em Deus. Nós falamos dos nossos problemas o tempo todo, mas não falamos para os nossos problemas, não damos ordens para os nossos problemas. Tomar o rumo deles, porque nós não temos poder para isso, porque não temos tido um relacionamento. Temos trabalhado muito, né? A gente trabalha muito, nós fazemos muitas coisas, né? Talvez você é alguém que trabalha muito, que faz muito. Deus fala para você, respira, fundo agora. Deixa eu falar com você. Sabe tudo isso que você está fazendo, está trabalhando? Você morrer hoje? Não vai parar. Vai vir outra pessoa para fazer no seu lugar. Tem um relacionamento comigo para você viver de verdade. Marta, Marta,
escolha a boa parte. Tenha um relacionamento com Deus. A vida de Abacuque é uma vida inspiradora. Abacuque, ele expõe toda a dor dele, toda a preocupação dele. E no final do capítulo ele fala: ainda que nada se resolva, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor me faz como a corça, Ele me leva para as minhas alturas e lá de cima eu vejo, Ele está no trono. E Deus manda dizer para você hoje que Ele está no trono. Para de se angustiar com política, quem vai ganhar, quem vai perder. Para de se angustiar com seu trabalho. Gaste tempo no seu relacionamento com o seu Deus, com o Deus que te criou. Porque tudo, eu disse isso, vou repetir, gosto de repetir, todo dia eu repito. Tudo que você precisa para viver sua história não está fora de você, está dentro. O servo, ele vive 20 anos protegido com tudo dele, ele se protege com as coisas dele, com a estrutura dele, com a cor dele. Tá nele o que ele precisa para viver os anos que ele precisa viver. Às vezes você está se comparando com a vida de outras pessoas. Viva a sua história é linda, sua história é linda. Deus desenhou sua história na barriga da tua mãe, antes de você nascer. Ele já tinha traçado uma vida linda, não uma vida sem problemas. Não adianta, gente, não adianta. Vida sem problema é só lá no céu. Aqui na terra, acabou um, vem outro. Se você está passando por uma luta muito grande, é só um treinamento, porque mais para frente vai vir algo maior e você vai estar forte para superar. Porque o Deus que criou todas as coisas, enviou o único filho que tinha, não poupou o filho dele do sofrimento deste mundo. Ele está no trono. E Ele tem o controle de todas as coisas. Quando você se angustiar, quando você ficar aflito, lembra-se. Coloque o seu pensamento cativo a Deus. Tenha um relacionamento com Ele de qualidade todos os dias. E aí, independente de quem está no trono aqui na terra, quem é presidente, quem não é presidente, quem está aqui na terra governando, Deus está acima dele, governando. E nada vai faltar para o povo dele. Nada vai faltar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero em Jesus que você faça como o servo, como o veado lá das montanhas, corra para os braços do Pai, vá para as alturas. É lá o seu lugar, junto com Ele, governando suas emoções, não permitindo que as suas emoções ditem a sua qualidade de vida, te colocando sempre no sofá da sua sala, sem forças para reagir. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um dos meus irmãos na Tua presença. O Senhor sabe exatamente o que cada um tem na sua vida, na sua história. Paizinho, eu vejo pessoas tão aflitas, pessoas tão cansadas de lutar. Eu vejo irmãos aqui, Senhor, que estão sem forças, que para qualquer lado que olha não consegue ver saída. Espírito Santo de Deus, nosso amado Consolador, em nome de Jesus, abra os olhos dos meus irmãos para que eles enxerguem a Tua presença neste momento. Os abrace-os e faça-os sentir a presença do Deus eterno que está no trono, que está no controle e que não vai permitir que eles se afundem e que eles sejam destruídos nas suas dores, porque o Senhor tem vida abundante, tem uma vida de abundância, de paz, de alegria. Em nome de Jesus, coloque-os de pé, firme os joelhos dos meus irmãos, firme os passos, dê força nos seus braços e os eleve, Senhor, até a montanha, para que eles olhem os problemas deles de um outro nível, com os olhos do Senhor, e pare de se comparar, de olhar para a escassez da sua vida e olhar para a abundância que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre a sua vida. Onde você estiver com enfermidade no seu corpo, coloque a mão aí onde você está enfermo. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre essa enfermidade. Seja curado em nome de Jesus. E se a sua enfermidade são nas suas emoções, na sua alma, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba todo o consolo, todo o conforto que você precisa neste tempo e receba do céu agora uma fonte a jorrar, inesgotável, de força, de energia, de alegria, de paz e de domínio próprio, controle e equilíbrio sobre as suas emoções, em nome de Jesus. Amém. Um beijo
Até amanhã às 6h30. Se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe, tá bom? Marque alguém nos comentários, vai ficar salva no Instagram. E aí, se você não me segue ainda, Palavras Curam, Fernanda Matos 72. Será uma honra ter você nesse time, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.